Piranha é o peixe voraz de São Francisco. Não, perdão, é o Rio São Francisco. Não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio Amazonas. Pessoal, eu sou o Vini, sou gerente de produto hoje no Grupo SBF. Tenho 11 anos de experiência com produto e trabalhei com muita gente que está aqui, muita gente maravilhosa. E se apresente aí também, Lomelino. Boa, eu sou o Rafael Lomelino, estou atuando agora como GPM dentro do Grupo SBF também. Trabalhei em vendas e vindas com a área de produto também já tem alguns anos. E também já trabalhei com muita gente que está aí, coisa boa. Muito legal ver esses rostos aqui de novo. Boa. Só falando um pouco também do nosso histórico profissional, eu comecei a carreira como desenvolvedor, aí migrei para SEO, depois SEO dentro de marketing, depois SEO dentro de produto, e aí logo depois eu fui meio que deixando só SEO. Aí comecei growth, otimização de taxa de conversão, e depois me especializei em dados e fui GPM por 3 meses, aí descobri que não era isso que eu queria da vida, e hoje eu vou compartilhar minha experiência de 3 meses como GPM, e o Lomelino, sei lá, 1 ano, 2 anos já como GPM? Eu fiquei naquele período também, né? Então, final de 19, não foi? Que a gente trocou ali. Isso. Depois já tem mais um ano e pouco que eu estou nesse papel de liderança dentro de produto. Show, só para avisar todo mundo, eu mandei de novo o link do Slido, então se tiverem dúvidas podem ir mandando lá, que no final a gente responde. Então a ideia é que a gente fale aqui por uns 40 minutos e uns 20 minutinhos para a gente discutir, trocar ideia, mas se tiverem dúvidas, quiserem fazer alguma contribuição durante a conversa, de boas também, podem interromper, que está em paz. E você pode começar, Lomelino, falando assim, um resumo geralzão assim, quais as suas principais atividades como GPM. E depois eu conto também da minha experiência de 3 meses, o que eu fazia. Boa. Então, assim, eu acho que o que se espera do papel, ele acaba variando um pouquinho de empresa para empresa, né? Então, a experiência que eu tive como GPM lá na época do Grupo Zap, depois como Lead Product Manager dentro do LX e agora como GPM de novo dentro aqui do Grupo SBF, é um pouquinho diferente, né? As expectativas que a empresa tinha com relação ao papel e o que eu efetivamente fazia. Mas se eu pudesse fazer talvez um compêndio meu, assim, né, do que eu acho que esse papel tem que executar, está muito relacionado a olhar para as pessoas de produto, né, as pessoas que são gerentes de produto dentro de determinada tribo, ajudar aquelas pessoas a caminharem com as suas próprias carreiras e dar um suporte para elas em relação ao direcionamento que aqueles produtos que compõem a tribo têm dentro da empresa. Né? Então, olhando para um cenário um pouco mais abrangente, ajudar essas pessoas a tomarem as melhores decisões, cada uma dentro do seu próprio produto, mas um cenário um pouco mais, com uma visão mais ampla, né, que é o que o GPM acaba tendo, por estar numa posição mais próxima ali do ponto de vista estratégico da empresa. Então, eu diria que é balancear esses dois papéis, né, dar atenção para as pessoas, dar atenção para a carreira dessas pessoas e, ao mesmo tempo, ajudar elas, orientar elas em relação ao vínculo de cada produto que compõe a tribo com a estratégia da empresa. Boa. Dando um contexto assim do que eu fiz um pouco nos 3 meses como GPM, no Grupo Zap a gente teve uma reestruturação da área de produto e algumas tribos foram quebradas, outras tribos foram suprimidas e abriu algumas posições para GPM dessas tribos. E na época a Suene era a líder de produto,
Suene, já trabalhei com ela no Buscapé e no Grupo Zap. E ela fez o convite. E o que eu falei para ela, olha, eu não tenho ideia como é viver essa experiência, mas uma coisa que eu tenho claro para mim é que eu gosto de colocar a mão na massa. Não quero deixar de fazer isso. E o papel de GPM que a gente tinha no Grupo Zap era um papel de liderança e um papel que a gente atuava em um produto como PM. Então, a primeira coisa que aconteceu foi, mano, tretas com o time de engenharia, porque 80% do tempo era nas atribuições de GPM e 20% do tempo, de fato, com o time. E a gente ainda estava no momento de reconstrução do site do Zap, acho que o Matheus, que está aqui, lembra bem disso, e foi treta, assim, a distância que eu tive do time. E no dia a dia, a gente discutia muito sobre estratégias, visão nem tanto, que a gente já tinha uma visão bem clara, mas a gente discutia muito sobre estratégias e tinha muitos papos de alinhamento entre todos os GPMs para trocar experiências, e eu acho que é isso, assim. Eu trabalhei também nesse período com GPMs, nossa, maravilhosos, assim, que me inspiraram muito. O Poblete, o Lomelino, a Ju também foi, depois que eu deixei de ser GPM, a Ju foi a minha GPM, nossa, foi uma das pessoas com quem eu mais aprendi também em produto. E eu vou falar um pouquinho dos maiores desafios, assim, que eu tive nesse período, aí depois, se você puder compartilhar também, Lomelino. Eu acho que o maior, eu nem vou falar os maiores desafios, vou falar o maior desafio foi como direcionar o time para a gente atingir a estratégia de produto, mas também atingir os objetivos a curto prazo. A gente estava no momento que a gente precisava aumentar a receita, porque a gente passaria, posteriormente, o OLX comprou o Grupo Zap e a gente precisava mexer alguns indicadores. E foi treta, assim, porque a gente tinha todo um plano desenhado para a visão do produto, e aí chega algo mais curto prazo, que era a receita, e como motivar o time nesse cenário, assim. Então, o caminho que chegamos, eu, junto com o time, junto com a tribo, foi como que a gente consegue dividir o nosso tempo para atacar as duas coisas. Não conseguimos deixar de lado receita nesse momento, que é crítico, mas precisamos continuar evoluindo o produto. E a gente conseguimos criar produtos que linkavam essas duas coisas. Teve coisas que a gente fez que era grana, vamos extrair mais valor dos anunciantes, valor de negócio dos anunciantes, gerar valor também com, sei lá, com maior exposição, maior volume de lead. Para cada ação a gente tinha um indicador de sucesso, mas mesmo assim era difícil de controlar as expectativas e a vontade, assim, do time de atacar aquilo, porque realmente não era algo legal de se fazer, né? Não é, nossa, tô aqui investigando o produto, investigando os problemas, vou resolver esses problemas. Não, vamos gerar grana. Então, foi um desafio bem grande, mas a gente conseguiu criar alguns produtos. Vou dar um exemplo de um dos produtos. Foi um produto de promoções. Então, tinha uma necessidade no mercado que era disposição de imóveis em determinados períodos do ano. Então, a gente conseguiu linkar tanto a receita com a necessidade do público. Mas não foi algo fácil, assim, foi algo intenso. E intenso de todos os dias, a gente tinha conversas, alinhamentos, para garantir que estávamos trilhando o caminho correto, assim. O não caminho correto, né, que não tem certo ou errado, mas o caminho que nós atingiríamos os objetivos que tínhamos. Boa. Eu acho que pensando em desafio, assim, tipo, você comentou dessa época que a gente atuou lá como GPM dentro do Zap, né? Para mim lá eu tive um desafio muito grande, eu acho que pessoal, porque eu nem tive a opção de não manter a mão na massa, né? Como você disse, eu estava com 3 produtos na época e passei a ser GPM também para fazer gestão da tribo e das pessoas que eu tinha lá. Só que as pessoas que eu tinha no meu time eram um pouco mais júniores,
e não conseguiam tocar os produtos sozinhos, então eu fiquei nesse equilíbrio ali entre a função de PM e a função de GPM, com os desafios todos que a gente tinha ali como GPM, que era dar um pouco mais de estrutura para a área de produtos, né? Então eu tive esse desafio, assim, eu concordo bastante com você, cara, é bem desafiador e conseguir manter engajamento das pessoas do time, quando elas têm uma perspectiva de visão que elas não podem atuar de forma direta por ter objetivos de mais curto prazo, né? E aí eu acho que um dos maiores desafios é como que você consegue equilibrar isso na conversa com o time e apoiar eles no sentido de, tipo, fazer isso que você comentou que você fez, né? Como que eu dedico parte do tempo, eu consigo, de fato, criar produtos que façam uma intersecção entre esses dois, né? O objetivo de longo prazo com a visão e os meus objetivos de curto prazo. Dentro da minha estrutura lá, né, durante bastante tempo, eu trabalhei na liderança de produtos internos ali, a gente ainda tinha uma característica que era como que eu consigo olhar para a visão de longo prazo, olhar para a visão de curto prazo, ter os meus objetivos e contribuir com os objetivos dos outros produtos, porque via de regra os produtos que tinham dentro da tribo, eles eram suporte ou eram caminho para que os outros times pudessem fazer as suas entregas também, né? Então a gente era muito impactado por necessidades de times que estavam ali no entorno das outras tribos, né? E eu acho que isso se refletia muito na quantidade de reuniões que a gente tinha que fazer de alinhamento, né? Garantir um alinhamento grande ali entre os GPMs para poder equalizar e garantir que todo mundo ia conseguir chegar lá na frente. Hoje em dia, eu acho que também, enxergando, estando numa outra posição que não está mais vinculada com produtos internos, um desafio que eu enxergo está, de fato, nessa equalização de visão, né? Então, hoje, dentro da estrutura que a gente tem lá na SBF, né? Tipo, eu estou com alguns produtos que não são da mesma tribo, então, como que eu consigo garantir essa equalização de visão, olhar para a visão de produto que a empresa tem e desdobrar isso para diversas estruturas diferentes e produtos que estão em contextos diferentes, e como que eu consigo apoiar os PMs a se enxergar dentro daquele contexto e ir chaveando, né? No papel de gestão, nem sempre você consegue ter um contexto só, né? E aí, como que você faz essa chave rápida para tirar sua cabeça de um produto, levar para outro e conseguir dar apoio em todas as frentes, né? E aí também, tipo, questões que nem se comentou de acompanhamento de determinadas métricas, né? Então, como você consegue estar sempre acompanhando, nem que seja de forma macro, essas métricas dos produtos que estão com você, dar suporte para que os PMs não percam a importância, né, que eles têm que dar para esse acompanhamento. Eu acho que os desafios eles estão nisso, e tem uma outra perspectiva que eu acho que é o desafio de gestão de pessoas também, né? Tipo, quando a gente sai de uma característica, como PM, a gente faz uma gestão indireta de time ali dentro do squad, porque você tem uma relação muito próxima com o time de engenharia, e aí, na via de regra, normalmente você acaba fazendo não com aquelas pessoas, ou com o gerente de engenharia com uma certa frequência, mas você não tem uma responsabilidade direta pela gestão e evolução de carreira daquelas pessoas, né? De dar um suporte emocional para que elas cresçam e se sintam bem para poder executar o trabalho delas. Então, acho que a hora que vem essa atribuição e a gente tem que passar a executar esse papel também, isso traz uma carga de responsabilidade que também é um desafio, né? Aí, um desafio para a pessoa que está executando o trabalho de GPM. Então, como que eu faço para equilibrar a visão de produto com essa visão de pessoas também? Sim, isso que você falou da gestão, assim, da liderança de pessoas, realmente, eu acho que foi um dos maiores desafios. E é uma carga emocional gigante, assim, gigante, e que precisa existir. Nem é algo certo ou errado, não. Precisa existir a carga emocional para, de fato, liderarmos pessoas, liderarmos todas as individualidades que as pessoas têm, né? Mas para mim foi uma carga emocional assim gigante, que esse foi um dos principais motivos que eu decidi seguir a carreira de especialista em produto, e nem era tanto sobre o trampo em si. Olha, quando as pessoas vinham pedir conselhos de carreira,
era fácil, sabe? Era fácil de criar um plano junto com as pessoas e mostrar, dar o direcionamento, mas é natural que as pessoas criam confiança em ti e compartilham a vida delas com você. E apesar de eu já ouvir muito sobre a vida das pessoas antes, quando você tem um papel de liderança é completamente diferente, assim, a forma que você precisa encarar, o suporte que é importante de ser dado para as pessoas. Então é algo, uma carga emocional assim gigante que eu decidi não desprender minha energia com essa carga emocional no trabalho, assim. Eu estou preparado para desprender essa carga emocional em outros aspectos da vida, mas no trabalho foi algo que eu não quis, dado também o fato de que eu estava só 20% mais ou menos do tempo trampando de fato com o time de engenharia, com o time no qual eu era PM. Tanto que depois, assim que eu deixei de ser GPM, depois desses 3 meses, fiquei mais leve assim, consegui organizar o backlog com o time, e a gente avançou de forma mais ágil nas entregas também que a gente precisava fazer. Então, acho que o maior desafio realmente foi esse, assim, liderança de pessoas e como que nós lidamos com a nossa carga emocional, né? Porque as pessoas têm as dores, elas falam das dores pra gente, e como que a gente consegue absorver aquela dor, mas transformar numa ação e não absorver aquela dor e ficar sofrendo, porque boa parte do que acontecia comigo era isso, eu sofria junto com as pessoas e não dava, sabe? Eu falei, não, eu não estou preparado para isso. Quem sabe um dia, né? A gente nunca sabe o futuro, a vida, mas não é algo que eu quero para minha carreira hoje. Eu acho que você comentou, né? Tipo, as pessoas, a gente até, quando é próximo de alguém, mas não tem um papel de liderança, troca com elas, escuta essas mesmas dores, mas eu acho que a expectativa, a hora que você está num papel de liderança, muda, né? Quando a pessoa te traz alguma questão, ela espera que você contribua de alguma forma por ser liderança também, né? E principalmente quando está relacionado com o ambiente de trabalho ou com a carreira dela, né? A expectativa em relação ao que você vai trazer muda muito, e aí você tem que transformar em ação mesmo. E eu acho que isso gera essa carga emocional que você comentou. E aí saber lidar com isso, absorver isso, como não deixar isso também te consumir, acho que é um desafio grande. Realmente, assim, realmente é um desafio gigante, mas que também, para quem está preparado, é muito maravilhoso, assim, e gera muitos aprendizados. E eu acho que se eu pudesse citar, assim, um dos maiores aprendizados que eu tive, olhando para produto, sob o viés de produto, foi ter novos pontos de vistas de como pensar produto. Vou dar alguns exemplos, assim. O Gabriel Nunes, ele era PM do time de Growth e ele trazia muito uma visão de, olha, Growth, eu acho que a nossa estrutura não está correta, porque Growth precisa existir um time de Growth raiz mesmo, que vai olhar quais as métricas estão cagadas e vão gerar hipóteses para alavancar essas métricas. Só que SEO também era algo muito importante, tipo, para qualquer produto que depende de tráfego orgânico, SEO é um dos principais, uma das principais ações que podemos ter para gerar um resultado orgânico sem custo a longo prazo. E ele falou, olha, SEO precisa ter um time focado nisso 100%, mas a gente não deve deixar de olhar para growth. Então, aprendi isso com ele, sobre olhar para a estrutura da tribo. Com a Suelen. A Suelen, mano, ela era cientista de dados, então ela manja muito de dados. E toda vez que ela trazia alguma treta, assim, algum problema, a gente discutia, falava, não, como que a gente consegue olhar para os dados e resolver isso? A gente discutia e ela aplicava, ela fazia as análises, eu aprendi muito com ela, tipo, na construção de queries mesmo, SQL, eu aprendi pra caralho com ela. Teve o Fábio também, hoje ele é PM na PicPay, eu acho, se eu não me engano. E o Fábio, ele compartilhou muito sobre a visão de recomendações, assim, que a gente tinha uma visão de recomendação antes, não uma visão, mas uma atuação em recomendações que era muito vitrines e e-mails.
e como que a gente conseguia ampliar isso, como de fato a gente conseguia gerar inteligência com as recomendações. E foi outra coisa que eu aprendi muito com ele. Ele já tinha muita experiência com recomendações, então todos esses, você ouvir os pontos de vista de diversas pessoas enriquece, tipo, enriquece o nosso conhecimento. A gente aprende e ensina ao mesmo tempo. É uma troca constante. E, sei lá, uma das pessoas mais maravilhosas, assim, que eu liderei, que a gente estava junto, foi a Audra. Ela era analista de produto e eu trampei com ela desde que eu entrei no Viva Real. Não era GPM, era PM. Depois, como GPM, ela ficou sob a minha liderança. E eu lembro que ela me ensinou muito sobre agilidade, assim. De vez em quando a gente tinha várias tretas rolando, ela falava, eu vou pegar isso daqui e vou dar um jeito. Criava um processo, resolvia, e esses processos que ela criava, vou dar um exemplo simples. Tretas com o time de suporte, atendimento sobre a vazão dos problemas que entravam pra gente. Ela conseguiu organizar e criar uma visualização. Pegou as informações que a gente já tinha para criar uma visualização. E essa forma que ela criou ajudou muito a gerenciar as expectativas das demais áreas. Então, são todos aprendizados que hoje a gente consegue aplicar em qualquer produto que a gente está, nas áreas. Então, é algo muito enriquecedor também. Apesar das tretas, dos desafios, também é muito gratificante. Legal. Um dos maiores aprendizados que eu tive está relacionado com o que você falou, que você não gostaria de abrir mão, que era a mão na massa. Para mim foi tipo, não tem como atuar de forma saudável como GPM e ser PM ao mesmo tempo, assim. Inclusive, quando eu fiz essa movimentação para o Grupo SBF, uma das coisas que eu falei, tipo, qual que é a expectativa que vocês têm em relação ao papel de GPM? Né? Como o Kagan, ele prega um pouco isso, né, de que o GPM deveria continuar fazendo o papel de PM para não perder o ritmo, digamos assim. Existem algumas empresas que cobram isso, e hoje a minha visão é de que você não consegue fazer as duas coisas com qualidade, né? Ou você atua como PM e segue como especialista, né, que a ideia da carreira em Y para produtos ela deveria ser mais segmentada. Então, esse foi um dos aprendizados que eu trago, assim, tipo, você quer fazer a coisa bem, você tem que ter um papel muito claro e não ter essa dualidade. Mas eu concordo muito com você, cara. Eu acho que quando você está trabalhando com outras pessoas e nesse papel de liderança, a gente aprende muito com o que os liderados, as pessoas que estão com a gente, trazem, né? A forma como eles executam, né? Tipo, a gente tem a tendência de querer aplicar a nossa visão, a forma como a gente enxerga o jeito de fazer produto em todos os produtos que estão dentro da nossa tribo, mas cada PM traz a sua bagagem também, né? E a forma de aplicar aquilo e como aquilo vai refletir no seu produto. Então, acho que um aprendizado muito legal que eu aprendi, aí, tipo, não necessariamente só com gestão de produtos, né? Eu acabei não falando um pouco disso, mas eu fui gerente de engenharia, antes disso eu fui coordenador de CRM, gerente de projeto também, né? Em todos esses papéis eu tive um pouco de gestão de pessoas lá. Eu acho que quando você dá autonomia para as pessoas executarem o seu trabalho, é quando você mais aprende com elas, né? Porque elas de fato conseguem aplicar aquilo que elas sabem fazer. Né? Então, no papel de gestão, isso é muitas vezes difícil quando a gente dá esse primeiro passo para a gestão, que é se afastar do dia a dia, deixar de ser o executor, né, para ser a pessoa que está ali mais acompanhando o que está acontecendo e não efetuando algum tipo de ação no dia a dia. E dar autonomia para o seu time, porque afinal de contas, eles estão lá para executar aquilo que são de fato as pessoas que têm mais propriedade para fazer aquela atividade que eles estão desenvolvendo. Então, eu acho que nessa linha de trazer exemplos, né, de coisas que a gente aprende com os outros, eu tinha uma PM que estava comigo lá dentro do Zap também, ela estava no LX ainda, na frente da squad de Customer Experience, e uma das coisas que eu mais aprendi com ela foi ter uma escutativa com um time de usuários internos, né? Tipo, dentro dessa área de atendimento, a gente tem algumas verdades dadas ali, né, que vêm com as ferramentas de mercado, as coisas que a gente aplica, e muito do trabalho que ela fazia era, cara, tipo, entendi que isso é uma verdade dada, entendi que, né, tipo, isso se aplica em diversos cenários,
mas vamos sentar aqui, entender um pouco mais no micro, aquela pessoa que está ali no dia a dia se debatendo com a ferramenta e utilizando tudo que precisa fazer. Vamos escutar ela um pouco mais, né, um pouco da escutativa que a gente tem em papéis de liderança, ela aplicava dentro do produto dela, e isso tinha um resultado muito positivo no fim das contas, porque a gente ganhava um engajamento muito maior daquele time parceiro. Então, dentro dessa característica dos produtos internos, isso era importantíssimo, né? O engajamento das pessoas era o que fazia o sucesso do que a gente implementava. Então, acho que tive muito aprendizado nessa linha também. Atualmente, eu estou trabalhando com algumas pessoas também que, cara, são muito boas no que fazem, assim, né? Tipo, tem um nível de especialidade já dentro da área de produto onde eles trabalham. Eu estou aprendendo muito, tipo, como fazer gestão de um produto que tem influência em diversos produtos ali, facing the customer mesmo, né? Não só produto interno, mas tipo, que acaba tendo muita intersecção com vários outros produtos do funil ali do nosso portal. E aí, como que esse cara, ele gerenciando o produto dele, consegue apoiar e dar visão, visibilidade de tudo que ele está fazendo, trazer visibilidade dos outros produtos que influenciam o dia a dia dele também para todo o grupo, né? A gente está com um projeto grande lá dentro de casa que acaba tendo muita intersecção e esse cara está conseguindo fazer esse trabalho assim de forma excepcional. Então, é uma vivência que eu não tive, então eu também estou aprendendo muito de como desenrolar isso, garantir um processo único que traz essa visibilidade tanto para o time dele quanto para os outros times. Boa. Eu comentei da gente fazer uma pausinha só para responder algumas perguntas. Então, ó, aqui no Slido, tem uma pergunta do Ricardo Carlos, que ele sente que os ONOANs dele precisa de uma melhoria. E ele não faz anotações e ele sente que alguns assuntos e desejos dos PMs são poucos acompanhados. E, na nossa opinião, o que é um ótimo ONOAN e como vocês foram refinando e enriquecendo o processo? Eu acho que não tem resposta certa assim, mas porque as pessoas são tipo individuais, cada uma tem uma expectativa diferente para o one-on-one. Então a primeira coisa a se fazer é perguntar. Então, depois de um tempo, né, que você vai quebrando a cabeça, aprendendo, o que eu fazia? Eu perguntava para cada pessoa, tá? Qual a sua expectativa desse nosso one-on-one? Tinha gente que falava, olha, não tem expectativa, só quero trocar ideia. Tinha gente que falava, eu quero desenvolver a minha carreira e quero ajuda com os OKRs que estamos atacando. Então, para cada pessoa tinha um roteiro, assim, não era esse é o roteiro definitivo para todas as pessoas, não, era um roteiro individual para cada uma e você falou de anotações, assim, eu documentava tudo, assim, eu até conversava com as pessoas, olha, enquanto você for falando, eu vou estar aqui anotando para a gente no próximo one endereçar esses pontos. Então, exemplos. Uma vez a Audra comentou que ela queria aprender mais sobre análise de dados. Então, uma das ações que a gente colocou nesse one-on-one foi, olha, até o próximo one-on-one a gente precisa sentar juntos e fazer uma análise mais complexa envolvendo todas as bases de dados que a gente tem aqui nesse nosso ecossistema. Então, era assim que eu conduzia o one-on-one e com o tempo as pessoas foram dizendo, foram dando feedbacks que aquele formato estava aderente ao que elas esperavam. Mas é muito individual, assim, cada pessoa tem uma expectativa. E a melhor coisa é perguntar qual que é a expectativa da pessoa. Aí tem uma outra pessoa aqui, o Gilvânio, perguntou se estava aberto para perguntas. Você quer falar? Você quer mandar escrito? O que você acha melhor? Bacana, cara. Eu queria interagir por aqui mesmo. Tá? Então, bem bacana, assim, criar um ambiente bem colaborativo. Eu sou PM atualmente, né? E eu tenho uma curiosidade, crescendo aí na carreira, chegar no nível aí como GPM, o que eu seria interessante, quais pontos a desenvolver para estar atuando aí como GPM. Certo. Antes de eu responder a sua pergunta, eu acabei ignorando aqui o Lomelino. Lomelino, você quer responder também
o que, na sua opinião, o que que é um ótimo one-on-one? E a gente já volta para a sua pergunta, Giovanni. Beleza. Tá, cara, assim, eu aprendi a fazer o one-on-one quando eu estava como gestor de engenharia, assim. Eu acho que lá foi o período onde eu mais apanhei para poder criar um processo legal. Eu concordo muito quando o Vini diz que é algo que vai muito de pessoa para pessoa, né? Você tem que combinar com cada uma das pessoas que você tem no seu time como que você vai desenvolver, né? O one-on-one, ele deveria ser o momento da pessoa que é sua liderada e não do seu. Então, você não tem que tocar a sua agenda naquele momento, mas combinar com ela a agenda que ela espera que vocês usem, que ela espera que aquele momento seja utilizado. Então, eu acho que é um pouco disso que o Vini falou, pessoa a pessoa. E aí, um segundo ponto é, tipo, beleza, pessoa a pessoa, mas tem determinadas coisas que, com o tempo, você deveria estar fazendo que acontecesse a partir daquele momento de interação, né? Então, o que se espera que aconteça a partir de um one-on-one? Eu acho que é, tipo, essa questão de evolução da pessoa ou do trabalho que ela vai fazendo dentro da carreira dela, dentro do contexto onde ela está inserida. Então, esses pontos, né, tipo, que nem o Vini comentou que ele anotava tudo. Eu não sou do cara que anota tudo, mas eu anoto pontos importantes. Então, eu vou sempre, tenho lá o meu bloco de anotações, onde eu vou colocando os pontos relevantes do que eu converso com as pessoas, ou combinados que a gente faz a partir daquelas conversas, né? Em geral, as pessoas querem trazer para aquele momento de one-on-one como que ela faz para poder seguir evoluindo na carreira. Então, as coisas que a gente combina, as visões que a gente tem, as coisas que a gente compartilha, né? Então, tudo isso vai sendo anotado para que depois, em outros pontos de one-on-one, você possa retomar aquele assunto e entender se houve uma evolução em relação àquilo que a pessoa te passou antes. Então, eu acho que um ótimo one-on-one é um one-on-one do qual a pessoa com quem você está conversando, não você, mas a pessoa sai satisfeita com o que aconteceu naquela conversa. Você teve um output que foi útil para ela. Então, essa é a minha visão de one-on-ones positivos. E até complementando, enquanto você falava, eu lembrei de algo também que eu não lembro quem fazia isso, se era a Fê ou até o Poblete, não sei se ele tá aí, a Fê, o Poblete ou a Ju, que éramos nós, os GPMs na época. Alguém criava um board no Trello. Então, olha, eu tenho todos esses. A pessoa que PM colocava todos os cards do que ela queria discutir ou do que ela queria aprender e durante o one-on-one e organizando um backlog mesmo, olha, do plano de ação dos nossos one-on-ones. Então eu nunca fiz isso, mas era efetivo para a pessoa que fazia, não lembro quem era. E aí, respondendo a pergunta do Giovanni, que ele falou o que nós achamos que é importante para chegar num momento que dá para fazer a transição de carreira de PM para GPM. Eu acho que tem uns pontos técnicos de produto, né, que é muito importante, que é saber construir uma visão, uma estratégia, conseguir conectar tanto a visão quanto a estratégia com o objetivo estratégico, a visão da empresa a curto, médio e longo prazo. É importante também, eu acredito que é importante também ter a vivência como PM, trampando com times multidisciplinares mesmo. Acho que é difícil achar um produto que não é multidisciplinar, mas enfim, produto, design, engenharia, dados, tem produtos como o Educar, que é uma plataforma de ensino, que também tem professores dentro dos squads, professores, então é importante saber comunicar e trabalhar com esses times multidisciplinares. Uma coisa que é extremamente importante é saber de metodologias ágeis, frameworks ágeis. Por quê? Porque isso vai ajudar você a resolver muita treta no dia a dia. Se chega alguém e fala, mas não estou conseguindo desenhar os QRs para esse OKR. Vai ter um framework que existe no mercado que vai ajudar você a guiar isso. Óbvio que você pode fazer de forma desestruturada, mas é mais difícil de compartilhar isso com as pessoas de forma desestruturada do que algo mais estruturado. Visão, estratégia,
objetivos do negócio, a vivência em engenharia. Hum, Olha, tem e um outro ponto que aí eu acho que é meio que se conecta com a visão é extremamente importante ser orientado a dados, assim. Sem dados, tipo, não fazemos nada. Eu sei que é meio óbvio isso, mas é muito importante ser orientado a dados e incentivar e instigar o time a isso. E se tem, na minha visão, no time que eu atuava antes, quando as pessoas tinham alguma dificuldade em dados, o que eu fazia é, vamos sentar juntos e fazer essa análise. Ou, nossa, você tá fudido, fudida? Beleza, eu faço essa análise, depois a gente senta junto para eu compartilhar como eu fiz essa análise. Então, acho que do lado técnico, eu acho que seria esses pontos. E tem um lado de liderança mesmo, que aí, como eu fiquei só 3 meses como GPM, eu acho que o Lomelino pode responder isso muito melhor, que já foi gerente de engenharia, agora é GPM também. Boa. Do ponto de vista técnico, concordo bastante com você, cara. Eu acho que tem alguns. Eu não tenho a visão de que um GPM tem que ter chegado num nível de especialidade dentro de produto, né? Então, acho que ele tem que ter essa vivência que você comentou, entender como funciona uma squad, um time multidisciplinar, como que eu atuo, como que ele desenrola as coisas nesse cenário. Acho que ele tem que ter uma qualificação nessa linha que você falou de entender como que eu crio uma visão de produto, como eu conecto isso com estratégia, como que eu destrincho isso em objetivos, né, para poder compartilhar e dar visibilidade do que está acontecendo. Então, acho que isso a gente tem uma visão similar. Então, se preparar, né, nessa linha, se você ainda é um PM um pouco mais júnior, que tem uma visão muito limitada ao seu próprio produto, acho que você precisa dar alguns passos a mais ainda dentro de produto mesmo, com o PM, antes de pensar em gestão de outras pessoas de produto. Alguém ia falar? Boa, Rafael. É o Giovanni. Bem bacana essa visão. Já aproveitando o gancho, sobre essa questão de liderar times, inclusive mais de uma squad. Hoje eu estou num projeto que a gente é dividido por tribos, né? E o que você acha sobre de dar autonomia para o PM escolher a metodologia e as ferramentas? O PM decidiu que, vamos dizer que o Gira é melhor para o dia a dia do time dele. Você consegue dar essa autonomia ou vocês decidem a metodologia e a ferramenta que será usada? Entendi. Cara, assim, eu acho que eu e o Vini também temos uma visão parecida sobre esse assunto, assim, tipo, eu sou pouquíssimo diretivo nesse sentido, mas em termos de ferramental em si, dependendo do que a gente está falando, talvez seja uma coisa de alinhamento da área de tecnologia da sua empresa como um todo, né? Eu não sei como que é onde você trabalha, mas, por exemplo, dentro da SBF, a gente usa o Git e está fazendo um teste com Kanbanize para poder olhar para board, por exemplo. Então, se a gente definir que vai ser o Kanbanize, não vai ser uma opção de qual ferramenta os times vão utilizar, até por uma questão de licenciamento e tudo mais. Mas como eles vão, né, que metodologia eles vão usar dentro dessa ferramenta, isso os times têm que ter liberdade. Aí, na minha opinião, não é nenhuma decisão do PM, tem que ser uma decisão do time. Né? O PM ele não é o chefe, o dono de determinado time. Ele é mais um integrante dentro daquele time. Então, acho que o time tem que chegar num consenso de qual a melhor metodologia que deve ser utilizada para poder fazer as entregas dele. E se existe essa liberdade, né, se a empresa não tem uma ferramenta diretiva ali, você tem que usar essa aqui, acho que também cabe ao time, cara, entender qual é a ferramenta que melhor se aplica para o tipo de trabalho que eles desenvolvem. Pô, cara, brigadão. E complementando também, ó, eu e o Lomelino temos a mesma visão. Eu acho que, se eu for julgar aqui, eu acho que todos os GPMs que atuaram no Grupo Zap têm uma visão parecida porque a gente compartilhava, trocava bastante. E tem que ficar, as decisões, não só de processo, mas de tudo, do produto, precisa ser da pessoa do time, de produto, design, engenharia, dados, enfim, todas as disciplinas ali do time. Aí uma coisa que é importante existir
precisa existir cerimônias para integrar os times, porque muitas vezes os times falam, olha, eu vou fazer aqui uma calculadora de financiamento, e outro time fala, eu preciso dobrar o volume de leads de contato entre consumidores e anunciantes que estão acontecendo na plataforma. E pode ser que essas duas ações briguem entre si. E o que precisa ser feito? Criar cerimônias de alinhamento e não decidir pelo time, mas olha, direcionar, falar, isso aqui pode dar muita bosta. A gente pode tentar errar, com certeza, mas a gente precisa, até o fim, em 3 meses, até o fim do quarter, a gente precisa atingir esses QRs. Dá tempo de testar e dar bosta? Ah, dá tempo. Ou não dá tempo. Então, ajustar ali a estratégia a mais curto prazo. E a frequência dessas cerimônias a gente, eu acho que vai falar um pouco de cerimônias com outras áreas também, mas com o time era semanal, era quinzenal, na verdade. Quinzenal só com produto e quinzenal, que aí acabava sendo semanal, com todo mundo. Com o representante de produto, design, engenharia, dados e quaisquer outras disciplinas que existem nos times. Legal, acho que até a gente pode fazer esse gancho já, né, da pergunta dele com os pontos que a gente ia... Tem mais dúvidas aqui que o Ricardo mandou. Os maiores desafios, erros e o que faríamos diferente nos primeiros anos como GPM. Eu acho que os desafios a gente comentou um pouco, depois a gente vai disponibilizar a gravação também, então dá para todos reverem. Os maiores erros, assim. Eu acho que o maior erro que eu cometi como GPM foi a todo momento tentar conciliar o trampo de PM com o GPM. Foi desgastante, assim, para mim, porque eu não conseguia dizer não, nem para o time de engenharia, nem para o time de PMs. Então era desgastante, assim. E a gente precisa entender também que GPMs também são humanos, né? Então, mano, não dá para fazer tudo. Então, o que precisa ser feito? Delegar mais. Algo que eu tinha dificuldade, assim, porque eu não queria sobrecarregar ninguém. Eu falei, não, essas pessoas já estão fodidas aqui, deixa que eu me viro com isso. Mas não dá, não é saudável, você precisa delegar. Então, o que eu faria diferente nos 3 meses que eu fiquei, né? Que não foram anos, mas os 3 meses, delegaria mais. Chamaria todo mundo, tipo, nessa reunião de produto, na cerimônia que a gente tinha. Falava, pessoal, temos essas tretas aqui que precisam ser endereçadas. Quem pode ajudar, quem endereça, quais as ações que a gente precisa ter, para na próxima reunião a gente ver como tá andando isso. E aí tinha coisas que quando eu fui liderado pela Ju, ela me ensinou muito, muito sobre isso. E aí o acompanhamento que a gente fazia nos one-on-ones será algo muito específico, ou na cerimônia da tribo será algo que envolvesse toda a tribo. Legal. Eu acho que pensando em erro, assim, cara, acho que eu não tive tanto esse problema de não delegar, porque eu acho que esse aprendizado eu já tinha tido enquanto gerente de engenharia, até antes, como coordenador de CRM, só no Zap, pré-fusão, eu já tinha apanhado muito por conta disso, então aprendi a delegar lá. Mas eu acho que comprar muita briga, sabe? Tipo, querer se envolver, dentro de uma tribo você costuma ter mais de um produto, e aí você querer se envolver e apoiar os PMs a desenrolarem todos os problemas que eles têm nos diversos cenários que estão naqueles produtos. E aí você, né, acabar com a sua banda de staff mental, assim, tipo, de quantas coisas você consegue se envolver ao mesmo tempo. Então, pontos que de fato os PMs precisariam, mas não priorizar entre os produtos que você tem e ver onde você vai gastar ou investir a sua energia. Então, acho que eu cometi erros relacionados a isso, assim, querer investir minha energia em todos os produtos que estavam ali, apoiar todos os produtos a caminhar. Então, a gente vai falar de relação com outras áreas, né? Mas como produto interno, tinha muita relação, uma relação muito próxima com diversas áreas, e aí você investir muito dessa relação e garantir que todos os produtos, né, a sua tribo estava bem alinhada com todas as áreas, por conta de cada produto que você tem ali, sem priorizar aquilo, e quando você via, estava tudo meio bagunçado, porque o seu investimento de tempo não foi bem realizado.
E o que eu faria diferente, eu provavelmente investiria mais tempo em priorização, né, de como investir bem o meu tempo, que é o que eu tenho tentado fazer hoje em dia. Então, eu tenho hoje PMs que são mais sêniores e conseguem desenrolar super bem o seu trabalho. Então, com esses caras, a minha atenção é muito mais ali no one-on-one, de trocar com eles, de vez em quando fazer um ponto de contato para ver se eles precisam de algum suporte, se é alguma coisa que eles precisem que eu ajude a desenrolar, e dou mais atenção para aqueles produtos que estão com mais problemas, ou que tem uma entrega mais crítica, ou que o PM tá sem banda para tocar o que ele está precisando tocar, para que eu também não me desgaste a ponto de não conseguir depois trabalhar direito. E eu acho que uma outra coisa também que eu faria diferente assim é investir mais meu tempo em aprender ferramentais assim. Vou dar um exemplo. Tinha pessoas que aprendia muito mais colocando a mão na massa, fazendo junto. Só que tinha pessoas que preferia algum conteúdo para ler, quebrar a cabeça e depois perguntar. Então, tipo, investir em ferramentais, tipo, aí especificamente de como as pessoas aprendem. Ah, eu nem sei quais são as formas, é sinestésico, auditivo, tem algumas diferenças. Então, como conseguimos criar ferramentais em produto para atender todas essas necessidades? E como a gente só tem 10 minutos, e a gente tinha alguns outros pontos para falar, então ó, eu vou criar um pool aqui no Slido e vou compartilhar com vocês e vou falar quais os itens que a gente tem para falar, para vocês escolherem algo que vocês achem mais relevante. E a gente marca outro papo também para continuar essa discussão. Então, multiple choice, assunto. E pronto. Aí, se vocês puderem votar, eu vou mandar aqui o link do Slido outra vez. E aí temos 10 minutos. Ou vamos deixar até 6h23, mais um minutinho, e aí a gente já discute o que for mais votado. Aí, ó, ficou tudo dividido para ajudar. Outras tribos, objetivos estratégicos e visão, como construir colaborativamente. Quem votou, se vocês puderem se manifestar e, sei lá, e chegar num acordo assim, só pra gente falar o que dói mais, assim, o que é mais importante. Caso contrário, olha, ali objetivos estratégicos, então vamos lá. Como direcionar os objetivos estratégicos? A primeira coisa é a gente precisa ter muita clareza sobre a visão da empresa. Então, se alguém, eu vou dar exemplos que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, no grupo Zap, eu liderava a tribo de Marketplace e um dos objetivos do Marketplace era da gente, a médio prazo, a médio prazo, era da gente conseguir organizar o inventário de forma que as pessoas tivessem a visão do imóvel e não do anúncio. Pode ter 10 anunciantes que anunciam o mesmo imóvel. E como que a gente ataca isso? Então, nesse caso, foi algo que a gente discutiu, mas acabamos não avançando devido a mudanças de priorização, mas teve um processo de direcionamento dos objetivos estratégicos bem completo. Então, com esse direcionamento, a primeira coisa com essa visão clara, a primeira coisa que precisa ser feita é dúvidas.
Então, ó, eu tenho todas essas dúvidas aqui, eu preciso responder todas elas, porque preciso direcionar, preciso estar preparado para para responder as dúvidas do time, e óbvio que a gente não vai conseguir responder tudo, mas a gente precisa saber, olha, não sei responder isso, mas sei lá, a pessoa VP de produto consegue, ou a pessoa de dados consegue te ajudar nisso. Então, isso é um primeiro ponto. Com os dados, a gente precisa muito ter, é um pouco óbvio, né, do que eu vou falar, mas dados de pesquisa também. Então, tá bom, a gente sabe que esse é a nossa visão, queremos transformar o marketplace, sair desse cenário e passar por uma transformação para chegar nesse outro cenário, mas quais as dores, que a gente precisa atacar para chegar até lá? Então, uma dor que existia antes de chegar, na organização do inventário. A gente precisava, identificar quais imóveis, eram similares, quais anúncios. Então, ó, precisamos ter uma frente para endereçar isso. Uma outra frente é a liquidez do marketplace ainda está baixa. E se a gente unificar isso, se a solução for unificar isso numa página só do imóvel com todos os anúncios, pode comprometer ainda mais a liquidez dos anunciantes. Então, precisamos endereçar também isso. Então, todos os problemas de pesquisa ou os problemas de negócio que a gente identifica, a gente precisa criar uma frente para isso. Ó. Essas aqui são as frentes que a gente precisa atacar para aí sim começar a integrar. Óbvio que todas essas frentes são discutidas com todo o time, porque se alguém tem uma visão diferente de outra pessoa, a gente discute e chega num consenso. Mas com todas as frentes separadas, a gente consegue aí sim direcionar estrategicamente. Olha, o objetivo do quarter é aumentar a taxa de conversão do site. E como que a gente consegue fazer isso? Com as frentes que a gente definiu. Aumentar a liquidez, a gente consegue fazer diversos growth hacking para aumentar o volume de leads que a plataforma gera. E aí, como que a gente consegue identificar quais imóveis são similares? Temos muitas bases de dados aqui dentro que de incorporadoras, de dados do mercado do DataZap, então a gente consegue começar a consumir essa informação para ter um indicador se a gente consegue, se isso é viável ou se isso é inviável de ser feito. Então, com todas as frentes definidas, a gente consegue de fato dar o direcionamento estratégico para cada uma dessas frentes. Então, o primeiro passo na frente de liquidez é aumentar o volume de leads. E qual que é o segundo passo? O segundo passo agora é melhorar a qualidade dos leads. E o terceiro passo? O terceiro passo é minimizar a duplicação de leads. Agora estamos com o problema de liquidez resolvido. Então, já não temos mais o risco de impactar o volume de leads que os anunciantes recebem. Mas a gente começa do macro e vai quebrando e vai chegando no micro. E, ao mesmo tempo, PMs começam o oposto, né? Que é tanto top-down quanto bottom-up. PMs falam, ó, dado todo o contexto que eu tenho aqui com o produto, isso aqui que eu acredito fazer sentido. E aí, no fim, a gente converge. Olha, o PM pensou em liquidez e o direcionamento estratégico também fala de liquidez. Validado, segue o jogo. E tem coisas que não vão encaixar. E o que a gente faz? Prioriza, avança e vai priorizando com o tempo, de acordo com os objetivos do quarto. Eu concordo bastante com esse modelo que você trouxe, Vini. Eu acho que talvez só pensando um pouco assim no papel de gestão das pessoas que gerenciam os produtos, né? Talvez um papel ali de dar o suporte que elas precisam para entender a estratégia. Eu acho que a estratégia normalmente vem numa camada de direção da empresa ou coisa assim, né, macro. Ou então, em alguns casos, vem inclusive o objetivo pronto, né? A gente quer fazer
a gente está lá na SPF agora, a gente quer melhorar a nossa taxa de entrega em até 48 horas. Então, isso veio da direção. E aí, como que a gente faz para que as pessoas estejam alinhadas com isso e trabalhem as apostas dentro de cada time para casar com esse macro objetivo, né? Então, acho que esse direcionamento ele acontece tendo uma comunicação muito, muito afinada, né, entre todas as estruturas hierárquicas da empresa, né? Dentro do Zap, eu acho que a gente fazia isso de uma forma um pouco desestruturada. Isso era uma dor, né? Muitas vezes a gente chegava, a hora que chegava para encontrar o bottom-up com o top-down, normalmente não estava no mesmo lugar, né? A gente tinha um pouco de trabalho para poder construir esse alinhamento, mas eu vejo que quando você tem uma estrutura um pouco mais de um processo um pouco melhor definido, né? Então, em determinado momento do ano, no início do quarto, no meio do quarto, eu começo a trabalhar o quarto seguinte, ou no finalzinho do ano eu começo a trabalhar os macro-objetivos para o ano seguinte. Isso dá tempo de você conseguir construir todos esses níveis de alinhamento e aí pegar aquelas apostas que estão sendo construídas no bottom-up com base nas análises que os PMs ou o time de design vai fazendo de forma contínua e aí amarrar dentro de cada um desses objetivos estratégicos. Acho que aí funciona melhor. Então, quando você tem uma estrutura, um processo um pouco mais adequado, a gente até como GPM consegue apoiar melhor os times a construírem essas pontes, né? Boa. A gente estourou o tempo aqui, mas complementando de forma bem breve o que o Lomelino falou, frameworks também, novamente, ajudam muito. Então, se a gente tem um framework que ajuda a sair da estratégia, sair da visão, chegar nas frentes para desenhar a estratégia de cada frente, ajuda. E tem muitos frameworks que ajudam isso. Se vocês entrarem no Miro, no site do Miro, eu vou até abrir aqui, ó. Se vocês entrarem aqui no Miro, templates, tem muitos aqui. Então, ó, eu preciso de um template para Product Strategy. E tem a explicação. Então, isso aqui é uma Product Development Roadmap. Então, aqui tem um template de roadmap, tem a explicação de como usar esse template. Então, eu falo muito do ferramental, mas não é algo que fala, caralho, eu preciso saber de cor todos os ferramentais. Não, tem o Google, tem o Miro aqui, pesquisa, aplica e é simples, sabe? E pode ser que, vou usar esse framework aqui, e não tem, isso aqui não funciona pro meu dia a dia. Adapta e vai aprendendo com essas ferramentas. Mas é isso. Agradecer a todos pela participação, agradecer ao Lomelino também por topar esse papo. E se tiverem dúvidas também, mandem mensagem pra gente no LinkedIn. A gente vai marcar um outro papo também para endereçarmos os outros pontos que não conseguimos. E é isso. Valeu, pessoal, pelo tempo, pela disposição, pelas dúvidas, pela troca aí de hoje. Eu que agradeço, Vini. O espaço, a troca, a conversa, o papo, foi ótimo. Valeu, gente, foi legal demais. Parabéns pra você, Vini e Lomelino. Obrigado, gente. Valeu, manos. Beijo. Parabéns, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade aí, por essa conversa. Espero que aconteça outras vezes. Desculpa monopolizar ali as perguntas, mas foi animal, muito legal. Não, que isso, tá em paz. E olha, quaisquer outras dúvidas, podem mandar no LinkedIn. Aqui no site do Peixe Não Binário também, a gente tem um fórum. E aqui também as pessoas postam várias dúvidas, tem discussões do que a gente está fazendo, então discussões sobre a visão, valores, então podem comentar aqui também, mandar dúvidas por aqui, que aí é toda a comunidade ajudando, né? Não fica só com a gente, é toda a comunidade que consegue contribuir também. E é isso aí. Valeu. Muito obrigado, pessoal. Valeu, Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Falou.
Francisco. Não, perdão, é o Rio São Francisco. Não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio Amazonas. Pro diabo que carregue quem disser que não é. Piranha é o nome de um peixe, eu juro que é. Não tocaria um violão e nem faria esta canção para um peixe qualquer. Piranha é um peixe voraz de São Francisco. Não, perdão, é o Rio São Francisco. Não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio Amazonas. Voraz de São Francisco. Não, perdão, é o Rio São Francisco. Não, não, perdão, Amazonas, o nosso grande rio